era público, você entendeu? No Brasil é a mania de quebrar orelhões, sim, de depredar prédios, enfim, isso a gente via que era um tipo de procedimento muito primário, muito elementar, parecia o homem de Cro-Magnon, de Neandertal. Sim. Eu dizia, mas, e eu questionei sobre isso, até o professor Valdo mesmo, eu disse, professor Valdo, estão nascendo consciências muito primitivas, muito primárias, e ele trouxe então a teoria das reurbanizações extrafísicas e também da questão das consciências rés, aquelas que estão ainda atreladas a um primarismo muito grande. Elas são com os réus, são personalidades que estão entrando numa fase da reurbanização. E você sabe, numa fase de reurbanização, como agora tem das favelas, até com programa social, você vai encontrar de tudo. Você vai colocar uma torneira, uma fonte pública e aquilo vai ser quebrado, vai ser usado de forma indevida. Uma pessoa adota um novo hábito, ela vai ser criticada por todo o meio. Você vê que toda vez que há uma mudança de patamar, é preciso haver uma correspondente reeducação para que a pessoa use o recurso devidamente. E hoje o que está se vendo é um uso desmedido, desmesurado dos recursos sem qualquer critério. Então as pessoas já têm acesso, às vezes, financeiro, econômico, a certos bens, já têm acesso a uma certa liberdade, estão motorizadas, mas tomam bebidas alcoólicas e matam dezenas de pessoas. Então está havendo aquilo que a gente pode chamar, quem nunca comeu melado quando come-se lambuza. Nós estamos vivendo uma superpopulação mundial, os recursos melhoraram muito, como eu te comentei, o índice de desenvolvimento cresceu demais, mas não existe ainda a reeducação correspondente. Por que a gente está usando reeducação? Porque é um retorno à educação, principalmente de si mesmo. Nós passamos por um reformatório, que é a escola, um tipo de reformatório ainda, mas ela não é suficiente. Você só vai se educar quando você se torna adulto, porque você aí tem um entendimento das coisas. A maturidade. É a maturidade. Você fala, não, esse hábito eu aprendi na escola, eu aprendi na minha residência com os meus pais, mas não é bom para mim, eu tenho que abrir mão. Uma família, por exemplo, que não tem hábitos alimentares corretos, e aquele filho herda uma série de enfermidades, mas ele se reeduca. Ele diz, isso não serve para mim. Ele é capaz disso. Ele é capaz. Então não existem programas, trabalhos, esclarecimento, assistência, se a gente pode chamar, para que essas pessoas passem por essa reeducação. Nós vemos até isso em níveis políticos e bem graves. Maus exemplos na linguagem, na gramática, péssimas expressões chulas, de um profissional que é o político que deveria estar dando os melhores exemplos. Então, isso em todas as camadas sociais. Existe a lei, mas fala, essa lei não pega, ela não pegou. E a lei não é para isso. A lei existe para fazer a contenção da reeducação necessária a nós todos. Então, esse desrespeito aos valores, essa condição, existe uma forma de isso melhorar, sim. Você pergunta sobre essa população de consciências, vamos dizer, reurbanizadas, que precisam... Consréu, né? A chamada consréu. Nós precisamos, através do exemplo e de muita compreensão, começar a mudar pequenos grupos, dando exemplo. Então, é isso que vai fazer os ambientes da Terra melhorarem muito. Então, nós precisamos começar a investir mais e não nos segregarmos. Os que estão mais maduros e educados ficam segregados em guetos sociais sem prestar nenhum tipo de atendimento. Que é a tendência hoje. É se proteger. Eu quero me preservar. Longe de mim essa criatura, o elo perdido. O elo perdido está nas ruas. Está em toda parte, ele mora no seu prédio, ele é colega do seu filho na escola, que ele pode ter um poder aquisitivo alto. Por isso nós estamos assistindo todos os dias crimes impensáveis, jovens que levam armas para a escola, escolas de classe média alta, e jovens na classe média alta que são traficantes de droga, que são marginais, estão tendo a oportunidade de se regenerar no planeta escola, que é a Terra, o planeta hospital hoje, que ainda é mais a Terra, então não estão ainda tirando partido dessas benesses, desses benefícios todos. Então tudo isso, Tom, nos responsabiliza muito, porque quem está acessando uma informação, como vocês que estão aí em casa,
ou até através do computador, acessando essas ideias renovadoras da conscienciologia. A sua responsabilidade é imensa, a minha é imensa, porque eu escrevi 2 obras baseadas em experiências de conscienciologia. Mas quem está me ouvindo não tem menos de responsabilidade do que eu, porque compreende essas ideias. E a gente pergunta, o que você está fazendo com isso? Quando eu acessei a ideia da síndrome do estrangeiro, a primeira pergunta que eu fiz, está no livro, é: mas e as outras pessoas? Como vai ser quem vivencia o que eu vivencio? Se não encontrar a conscienciologia, se não encontrar uma saída, vai ficar rodando nesse mundo sem fazer nada, sem produzir, sem usar seu potencial? Isso é um desperdício. Então, essa ideia me fez acessar todo esse trabalho e começar a desenvolver outros temas, porque um problema que a gente vive pode se tornar uma solução para você, mas também para muitas pessoas. Você pode compartilhar as soluções, principalmente o caminho das pedras. Como é que você saiu dessa situação? Conte para os outros, conte para as pessoas, fale com elas, seja natural, explique. As pessoas entendem. É muito arrogante pensar que pelo fato de nós lidarmos com uma ciência de ponta, que as pessoas não têm capacidade de compreender. Quem tem o problema vai entender o que você diz. Eu já recebi feedbacks assim, Tom. Eu não sabia o que era a síndrome do estrangeiro, mas eu sabia que eu tinha isso. Eu tinha que ler esse livro. Eu tenho isso. Então, a pessoa que tem isso, ela sabe do que a gente está falando. Não importa onde ela esteja, em que nível social, intelectual, para achar a solução, nós somos muito parecidos. E temos problemas também, às vezes, muito parecidos. Eu, inclusive, Malu, gostaria de endossar as suas palavras, porque quando eu li esse livro, o livro me tocou muito. E nós ouvimos aqui você. Eu acredito que a tarefa do esclarecimento nesse primeiro bloco você tenha feito com muita maestria. E no próximo bloco, mais ciência e consciência. De volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Malu Balona, autora, consciencióloga, pesquisadora da conscienciologia, dá cursos, palestras, faz de tudo, né, Malu? Um pouco de tudo, o que for preciso. Malu, síndrome do estrangeiro. Eu ia entrar com o seu outro livro, mas vamos retomar um pouquinho? Ficou, como é que eu vou fazer assistência para a criança que possui essa síndrome? Como o adulto vai lidar? Muitos pais e educadores me procuraram com essa mesma pergunta, ou me escreveram, ou me enviaram relatos, e também eu agradeço muito os coautores desse livro, porque são justamente essas pessoas que também tinham a dificuldade e queriam fazer uma abordagem. Então você vê, a criança com síndrome do estrangeiro, ela pode ser muito paradoxal no seu comportamento, ela pode manifestar uma extrema comunicabilidade, mas às vezes um recolhimento, um fechadismo, se a gente puder dizer assim, muito grande. Tanto que eu chamei a síndrome de estrangeiro do pré-autismo. Assim como ela pode ser um pré-autismo, no sentido de uma vida para outra, eu vou explicar isso no livro, está bem claro os exemplos que a pessoa quiser aprofundar, mas essa pessoa ela vai manifestando pouco a pouco uma dicotomia entre a vida, a realidade externa, e ela vai se fechando no seu mundo. Ela começa a ter sensações parapsíquicas, por exemplo, de clarividência, percepção de energias. Se o ambiente da casa é desestruturado e apresenta alguma alteração, geralmente aquela criança é que vai receber esses tipos de abordagem. Mas então, como essa dicotomia, ela fica mais no extrafísico? Como é que ela isso? fica muito perdida dentro do seu próprio universo, ela fica ensimesmada com as coisas que ela vivencia. E outra questão é que quando ela se queixa de alguma situação relativa ao parapsiquismo, ela é tratada com descaso. Sim. Ah, mas isso é mentira, isso é exagero, você é muito sugestionável, você é boboca, você é medrosa. Você acaba convencido que você é uma personalidade fraca,
sugestionável, medrosa e até mentirosa. Seria a falta de informação dos pais? Falta de informação dos pais, sim. Muitas vezes os pais têm mais medo dos fenômenos parapsíquicos que a criança passa que a própria criança. Isso, sabe aquele filme Sexto Sentido? Sim. Ele ilustra muito bem, quem está ouvindo e vendo essa entrevista, pode usar como recurso. O menino passava o pão que o diabo amassou porque ele não podia contar para a mãe, que era muito imatura, o que acontecia com ele. Então,